Bom dia, meu povo! Boa quinta-feira para todo mundo. Começando a partir de agora nosso encontro, né? Mais um programa Geração Saúde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao nosso programa, o nosso bate-papo sobre saúde. Todos os dias estamos ao vivo aqui pela Super TV, no canal 14.1 em TV aberta. Você assiste a gente, faz a busca de canais e sintoniza aqui o canal 14.1 para acompanhar nossa programação. Se você é assinante BrisaNet, acompanha no canal 73 e lá para Pau dos Ferros e toda aquela região ali ao redor de Pau dos Ferros, também acompanha a gente no canal 27. Um abraço para todo mundo de Pau dos Ferros. Você pode acompanhar a Super TV também nas nossas redes sociais. É só seguir no Instagram, @SuperTVHD, para você conferir nossos stories, os bastidores, nossos convidados. Tá tudo atualizado para você lá no nosso Instagram. E tem também nossa página oficial lá pelo Facebook, onde todos os dias nós transmitimos ao vivo os nossos programas. Inclusive o Geração Saúde, já estamos ao vivo aí no Facebook. Bom dia para você que está assistindo pelo Facebook, a nossa transmissão. Já pode começar a interagir, já pode deixar teu bom dia, já pode conversar com a gente, que hoje o nosso bate-papo é super interessante, importante, informativo. Foi sugestão de muitos telespectadores aqui em relação a esse tema, porque ainda existem muitas dúvidas em relação à tireoide. Isso mesmo. E sobre esse tema, para falar um pouquinho das disfunções, do que leva em relação à tireoide, né? Muita gente tá apresentando problemas, consultórios realmente lotados de pessoas fazendo o exame para ver se tem algum probleminha ali na tireoide. Para tirar todas as dúvidas, eu recebo hoje com o maior prazer o Dr. Clóvis Neto, que é endocrinologista, aceitou o nosso convite, é nosso parceiro também, fazia um tempinho que não vinha, mas hoje deu certo. Bom dia, Dr. Clóvis. Bom dia, Carla, bom dia, telespectadores. Realmente demorou um pouquinho esse retorno novamente, porque assim, a nossa vida é muito atribulada, corrida, né? Mas sempre que dá certo a gente arruma uma agendazinha, um tempinho pra gente vir aqui esclarecer as dúvidas. Né? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da tireoide, certo, que é um problema que afeta muita gente e que mexe com o nosso organismo todo. E a gente, para entender um pouquinho desses probleminhas da tireoide, o Dr. Clóvis vai esclarecer pra gente hoje. Mas eu já quero saber o que é exatamente a tireoide, qual é a real função dela no nosso organismo, né? Depois que ela tá ali desregulada, a gente sente esses probleminhas. Exatamente, pronto. A glândula tireoide, Carla, é uma glândula que é localizada aqui nessa região anterior do pescoço. Ela produz hormônios que são essenciais para o funcionamento do organismo, ou seja, produz hormônios que eles regulam o metabolismo, regulam o funcionamento intestinal, regula também a questão da memória, regula o funcionamento neuronal, ou seja, é uma glândula que ela tem múltiplas funções. Quando ela está em desfuncionamento, quando ela não está funcionando adequadamente, então o paciente ele vai evoluir com algumas doenças e alguns sintomas relacionados ou ao excesso da produção hormonal ou então à falta da produção hormonal. Lembrando também que a tireoide, ela pode ter também alguns distúrbios estruturais, que são os famosos nódulos, e esse nódulo ele pode evoluir também para um problema de câncer tireoidiano. Sim, ou seja, é uma glândula muito importante no funcionamento geral, no equilíbrio do organismo. Exatamente, como a gente sabe, né, a gente é controlado ali pelos hormônios, então a tireoide vai produzindo esses hormônios que tem a ver com todas essas funções. E quando não vai bem, Dr. Clóvis, tem algum probleminha, alguma inflamação ali nessa glândula, o nosso corpo avisa, né? Quais são os sintomas que a gente pode identificar? Porque eu vejo muita gente dizer assim, eu estava sentindo isso e fui fazer o exame, era tireoide. Eu nem imaginava que esse sintoma era tireoide. Associa a um monte de outra coisa, de outras doenças, né? Mas não, tem a ver ali com a tireoide. Exatamente. Os sintomas da alteração hormonal tireoidiana, eles são muito inespecíficos. Muitas vezes o paciente ele pode ter uma depressão, uma redução da vontade de viver, pode ter uma sonolência, exatamente, uma sonolência excessiva, uma vontade de não fazer atividade física, uma lentificação de pensamentos, entendeu? Então, muitas vezes, outras doenças elas podem ser parecidas com a alteração dos hormônios da tireoide. Então, as alterações tireoidianas, elas se dividem em duas. São alterações funcionais, que é exatamente a famosa doença chamada hipertireoidismo e hipotireoidismo. O hipertireoidismo é quando a gente tem um excesso da produção do hormônio e o hipotireoidismo é quando você tem a redução do funcionamento da tireoide. E isso convém, ou então converge para sintomas exatamente de lentificação, esses sintomas iniciais que eu te falei. Então, você deve atentar bastante para esses sintomas, tanto para o hiper, que é, digamos assim, a gente fala que são doenças antagônicas. O hipertireoidismo, ele deixa você mais agitado, ele faz com que você perca peso, ele faz com que seu coração bata mais acelerado, faz com que você tenha insônia,
faz com que você tenha tremores, entendeu? Então, são doenças antagônicas que elas podem também diferenciar de outras doenças, ou seja, os sintomas, eles são inespecíficos. Então, é importante que você faça a dosagem hormonal e veja se você não tem outra doença por trás. Muitas vezes o paciente, ele tem esses sintomas e, como a gente fala, passa batido. Muitas vezes ele já tem anos e anos de doença, mas infelizmente não é feito o diagnóstico adequado. E outro fator interessante também é que alguns pacientes portadores de sintomas depressivos, ele tem, na verdade, um hipotireoidismo por trás e não a depressão em si. Exatamente, isso é bem comum, bem frequente, né? Essas pessoas que sentem esse desânimo, essa falta de vontade de fazer qualquer coisa, já associa diretamente a depressão, a ansiedade, mas pode ser um probleminha ali de tireoide que com o tratamento pode ser resolvido. Doutor Cláudio, nós vamos falar especificamente dessas duas disfunções, o hipo e o hipertireoidismo. A diferença básica entre os dois e como é que a gente pode identificar, assim, diretamente no nosso organismo. No nosso organismo, pronto. Eu vou falar um pouco dos sintomas do hipotireoidismo. Como eu falei, o hipotireoidismo é uma doença que está relacionada à diminuição da produção hormonal dos hormônios da tireoide, principalmente T4, o hormônio também T3 total, e isso faz com que o organismo ele fique bem lentificado. Quais são os principais sintomas de hipotireoidismo? O paciente ele tem sonolência, tem uma fadiga crônica, tem indisposição, tem problemas de constipação, pode dar sintomas depressivos, vontade de não fazer as coisas, pode dar também problemas de irregularidade menstrual, pode interferir também na questão do peso, não diretamente, mas indiretamente, porque como o teu metabolismo ele vai estar mais lentificado, então, consequentemente, você vai ter uma dificuldade maior de perda de peso. Então, os sintomas, eles são basicamente esses. Como vocês podem observar, são sintomas inespecíficos, entendeu? Verdade. Mas a medicina, eu sempre costumo dizer que ela é um quebra-cabeça. A gente vai juntando sintomas, juntando o outro. Vai montando. E vai montando para chegar no diagnóstico específico. Com relação ao hipertireoidismo, o hipertireoidismo ele já é uma doença do outro lado, é uma doença antagônica. Ocorre uma produção excessiva dos hormônios e essa produção excessiva dos hormônios faz com que você tenha alguns sintomas tais como emagrecimento acentuado, coração batendo acelerado, que a gente chama de taquicardia. O paciente ele tende a ter uma hiperdefecação, ou seja, começa a fazer cocô várias vezes durante o dia. Em alguns casos mais acentuados, eles podem ter o que a gente chama de exoftalmia, que é aquele caso clássico do paciente com o olho arregalado, aquele olho assustado. Pode ter também um aumento do volume cervical, que a gente chama de bócio. E outros sintomas mais, como irregularidade menstrual, como eu já falei também, insônia, uma ansiedade muito grande. Então, transtornos de ansiedade, eles também devem fazer diagnóstico diferencial com hipertireoidismo. Pois é, existe essa relação. Aí, você falando em relação ao ciclo menstrual, doutor Clóvis, a mulher tem essa tendência maior? Exatamente. A mulher, ela tem uma predisposição maior de desenvolver essas alterações de tireoide. Mas vale a pena ressaltar que o hiper e o hipotireoidismo, ela acomete todas as faixas etárias, desde criança até pacientes idosos. Mas a mulher tem realmente uma tendência a desenvolver mais essas alterações de tireoide. Ali naquela fase adulto jovem? Isso, exatamente. Naquela fase que a gente chama de sexualmente ativa, né? Que é uma fase que corresponde mais ou menos dos 14 até os 45 anos, 40 anos mais ou menos. A mulher tem essa predisposição maior. A gente sofre um bocado com esses hormônios, né? E quando fala de hormônios, a gente lembra logo da gravidez, né? Isso. Uma mulher que apresenta o hipotireoidismo na gravidez, quais são os cuidados, como é o tratamento, como é que ela pode lidar com tudo isso, exatamente. Né? Pronto, com relação ao hiper, ou a paciente gestante, a paciente que descobre uma gravidez, ela deve estar bastante atenta e fazer um acompanhamento com o seu médico endocrinologista, porque essas doenças, como elas alteram muito o metabolismo, principalmente o hipotireoidismo, se a paciente não tiver um controle hormonal adequado, não fizer um acompanhamento adequado, ela pode desenvolver até um abortamento, ou seja, uma perda precoce do feto. É perigoso, né? Exato. É até uma coisa interessante falar que existem distúrbios da tireoide que estão exatamente específicos ao período gestacional. A gente tem um distúrbio chamado de hipertireoidismo transitório da gestação, que ele só acomete pacientes gestantes. Então, por isso que o paciente, a gestante, descobriu, logicamente, a sua gravidez recentemente, ela deve fazer um acompanhamento com a sua ginecologista, a mesma ela vai pedir alguns exames hormonais e, se tiver alguma alteração, manda para nós, endocrinologistas, para a gente regularizar.
e não correr esse risco. Exatamente, porque na gravidez ali todo cuidado é pouco, né? Exatamente. Minha gente, vamos pro intervalo bem rapidinho, dá tempo de você passar no Facebook. Deixa eu tua perguntinha aqui pro Dr. Clóvis, que no segundo bloco a gente volta com o nosso bate-papo hoje sobre a tireoide. Gente, volta já. Voltamos com o nosso Geração Saúde de hoje, quinta-feira, batendo papo aqui com o Clóvis Neto, doutor Clóvis Neto, que é endocrinologista, falando hoje um pouquinho sobre a tireoide, sobre os probleminhas que acarretam ali sintomas e tudo mais. E a gente quer saber agora a questão do diagnóstico. É clínico, são aqueles exames de sangue normais, já para descartar qualquer outra coisa? Exato. É isso mesmo? Na medicina, Carla, geralmente a gente comenta muito que a clínica é soberana, ou seja, você deve fazer um exame clínico do paciente, um histórico de antecedentes de doença que o paciente tem, porque, por incrível que pareça, a alteração de tireoide, o hipotireoidismo, ela pode também ser desencadeada por uso de medicamentos. Alguns medicamentos para depressão podem desencadear, alguns medicamentos que são utilizados também para arritmia cardíaca também podem desencadear. Mas para fechar realmente o diagnóstico, nós pedimos exames laboratoriais. Os exames principais utilizados são o TSH, o T4 livre, entendeu? Para o hipotireoidismo. E o T3 total geralmente é utilizado na suspeita de hipertireoidismo. Existem também exames complementares que são anticorpos, que eles também batem um martelo, eles fazem um diagnóstico mais preciso, que é o famoso anti-TPO, tireoglobulina, o TRAB. Então, para realmente fechar o diagnóstico, você tem que ter a história clínica e a alteração do exame laboratorial. Em alguns casos, quando a gente suspeita também de alguns nódulos que produzem hormônio, alguns nódulos eles também podem produzir hormônio e convergir para uma doença também relacionada ao hipertireoidismo, que a gente chama de bócio multinodular tóxico, a gente pede o ultrassom para avaliar o tamanho do nódulo e avaliar a textura. Mas é um exame que é relativamente dispensável para o diagnóstico firmado da doença. Entendi. Em relação aos nódulos, é bem comum também que as pessoas têm, apareça ali um nódulozinho aqui nessa região. E como é o tratamento em relação a esse nódulo? E tem também uma relação que, se não for tratado, pode evoluir também para o câncer. Isso, exatamente. Os nódulos, eles estão naquele rol daquelas doenças que eu falei da tireoide, relacionadas a doenças estruturais da tireoide. Os nódulos e os cistos, eles são bastante comuns na população em geral, entendeu? Eles estão sendo mais diagnosticados porque o ultrassom está sendo mais acessível para a população. Então, o nódulo, a gente deve solicitar um ultrassom e observar as características ao ultrassom desse nódulo. Se é um nódulo que ele tem algumas características tais como um tamanho maior do que 1 centímetro, ele é hipoecogênico ao ultrassom com Doppler, ele tem calcificação no seu interior, ele tem uma irregularidade, esse nódulo ele deve ser realmente puncionado para avaliar, pois aumenta um pouquinho o risco desse nódulo ser maligno. Entendi. E com relação ao cisto, o cisto eu gosto de costumar a explicar para os meus pacientes que o cisto ele é uma bolsinha d'água. O cisto ele nunca dá problema, exceto se ele tiver um tamanho muito grande. Aí se ele tiver um tamanho muito grande, ele pode dar sintomas que a gente chama compressivos, que é dificuldade de engolir, sensação de entalo. O câncer de tireoide é uma doença extremamente rara, mas é uma doença que, se foi diagnosticada nos estágios iniciais, a cura ela é altíssima, entendeu? Então, sempre deve fazer o acompanhamento adequado. Entendi. Então, eu acho que o que vale ressaltar, diante de tudo que a gente já conversou aqui, é exatamente isso, é a procurar, minha gente, o profissional certo. Porque o brasileiro tem um péssimo hábito de ir tomando remédio por conta própria. Meu amigo tomou isso e ficou bom, esse remédio natural aqui é melhor do que esse aqui. Faz muita pesquisa pela internet, muito, minha gente, né? Quem não se consulta pela internet? Todo mundo. Dr. Google. Dr. Google. É o mais acessado. E o perigo tá aí, porque de repente não diagnostica direito, toma o remédio errado, aí lá vem e desenvolve tudo de novo. Exatamente, exatamente. Então, deve sempre procurar o especialista, nunca seguir orientações assim de sites de internet, blogs. Hoje em dia está muito em evidência, né? Tem muitos falsos doutores na internet. Pois é, tá cheio. Tá cheio, dando orientações inadequadas. Tem alguns profissionais também que prescrevem hormônios tireoidianos para você emagrecer. Você vai emagrecer, mas só que, por outro lado, você vai desenvolver um distúrbio, uma doença que você não tinha anteriormente. Exatamente. Então, sempre deve procurar o profissional adequado. Entendi. Quando a gente fala de tratamento, que a gente vai entender um pouquinho melhor, tanto para o hipo como para o hipertireoidismo, essa questão de reposição hormonal é bem polêmica, Exato, né? Exatamente. Com relação à reposição hormonal, da tireoide não é tão polêmico, porque assim, se você tem a doença, repõe, fica tudo tranquilo.
Agora, existem alguns profissionais que fazem modulação hormonal, que fazem prescrições de hormônio em excesso, principalmente testosterona, hormônios que são utilizados para promover o anabolismo, que infelizmente muitas vezes eles são indicados de forma, digamos assim, errada. No lugar de fazer bem ao paciente, ele vai causar mal. Mas com relação aos hormônios da tireoide, no caso do hipotireoidismo, mais do que justo a gente repor aquele hormônio que a tireoide não produz. Então a gente vai fazendo a reposição com um hormônio chamado levotiroxina, inicia a reposição adequada, faz um cálculo baseado no peso do paciente e a gente pede geralmente que o paciente venha com 45 dias a 60 dias para avaliar se essa dose normalizou o hormônio chamado TSH e T4 livre para ver se está ajustado. Se por acaso não ajustou, a gente faz o reajuste, o aumento ou a diminuição da dose e pede para o paciente vir mais ou menos nesse período. Com relação ao hipertireoidismo, o tratamento ele é feito com um hormônio que chama antitireoidiano oral, que bloqueia a produção excessiva do hormônio da tireoide, e esse tratamento geralmente é um pouco mais demorado. Ele dura cerca de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo da resposta do paciente. E também temos tratamentos alternativos, também eficientes para a tireoide, caso esse primeiro tratamento ele não foi bem indicado, ou então se o paciente ele tem resistência. Pode-se fazer uso também da radioiodoterapia, que é um líquido que o paciente toma, que esse iodo ele tem uma afinidade para a tireoide e acaba destruindo o parênquima da tireoide. Muitas vezes quem faz uso desse tratamento são pacientes que têm resistência ao tratamento anterior ou então pacientes que têm contraindicação ao tratamento dos bloqueadores dos hormônios da tireoide. Acontece também? Acontece bastante. Assim, não é um fato tão comum acontecer isso, mas muitas vezes a doença ela é recorrente. Você trata, aí faz o acompanhamento no período que eu falei e observa. O paciente ficou curado, ficamos acompanhando de tempos em tempos. Se ele recorreu, a gente volta à medicação. Se por acaso não tiver um efeito adequado, a gente passa para o iodo. Em último caso, a gente pode até indicar também cirurgia. Tá? Alguns pacientes que têm contraindicação tanto ao iodo como também aos medicamentos orais. Ou então aqueles pacientes também que têm um volume tireoidiano muito grande, tem aquele bócio, aquela tireoide volumosa, que dá falta de ar, que dá sintomas de dificuldade de engolir. Aí, em alguns casos, a gente opta pelo tratamento cirúrgico. Entendi. Mas o importante é que tem sim tratamento e se você for diagnosticado é procurar o tratamento mais adequado para você, para poder regularizar tudo ali direitinho. Mas tá lá, regularizou, repôs o hormônio, tomou o hormônio para diminuir aquela produção excessiva, tem cura ou o tratamento se estende aí até... Tem cura. Que bom. O hipertireoidismo, praticamente, você fica curado, entendeu? Com relação ao hipotireoidismo, a cura não existe. Mas existe uma estabilização, entendeu? Então a gente passa o hormônio tireoidiano e fica acompanhando de tempos em tempos. As duas doenças são doenças, digamos assim, autoimunes. São doenças que o organismo ele começa a produzir células que atacam o próprio organismo. No caso do hipotireoidismo, a principal representante é a tireoidite de Hashimoto e no caso do hipertireoidismo é a doença de Graves. Quando é doenças autoimunes, geralmente você não tem a cura adequada da doença, mas tem a estabilização, entendeu? Quando é outras causas, no caso de hipertireoidismo, por uso de medicamentos, a gente suspende o medicamento e muitas vezes o paciente ele fica curado. Agora, o hipotireoidismo realmente é uma doença crônica, tal como diabetes, e ela necessita de um tratamento contínuo. A gente tem só que se ajustar ali e realmente continuar o tratamento para poder ter uma melhor qualidade de vida. Mas, doutor Clóvis, para quem está assistindo a gente, quem tem o diagnóstico da ou do hipotireoidismo, qual é a sua recomendação para esses pacientes, para quem descobriu agora, para poder continuar a fazer o tratamento direitinho e seguir aí tranquilamente, apesar de todas as limitações que acometem? Eu acho que uma das principais, foi bom você ter frisado esse assunto, que é interessante, uma das principais causas de falha de tratamento é exatamente o uso incorreto da medicação. Por exemplo, eu gosto sempre de alertar para os pacientes que quem faz uso do hormônio do hipotireoidismo, que é a levotiroxina, ele deve tomar da forma correta. E qual seria a forma correta? Ele acorda de manhã cedo, toma o medicamento e só se alimenta depois de 30 minutos. Então, muitas vezes o tratamento ele não é feito, não é adequado, o tratamento ele não é tão efetivo porque o paciente ele não faz esse acompanhamento ou esse uso regular da medicação. E no caso do hipertireoidismo, como o tratamento geralmente ele é um tratamento longo, de 1 ano e meio,
O paciente, muitas vezes, ele toma a medicação, se sente bem, volta para o médico e abandona o tratamento. Aí, depois de alguns meses, ele tende a voltar novamente porque a tireoide ela voltou a ficar desregulada. Então, eu acho que a principal atenção para esse tipo de caso seria o uso regular da medicação e o acompanhamento contínuo, entendeu? Então, esses seriam os principais fatores para você ter um tratamento exitoso. Exatamente. A gente tem esse péssimo hábito, né? Tá ali há tantos meses. Ah, melhorei, então vou parar. Exato. Aí é que tá o perigo, minha gente. Não pode parar, não. Tem que continuar, porque como o Dr. Cláudio falou, é uma doença que precisa ter e ter esse cuidado constante, mas destacar de novo que o mais importante é procurar um endocrinologista certo e fazer o seu tratamento direitinho, né, Dr. Cláudio? Exatamente, com certeza. Então, minha gente, dado aqui o recado do Dr. Clóvis hoje para você, que tem alguém, ou que você tem, ou conhece alguém que passa por esse probleminha com a tireoide, né? Mas tem tratamento, tem como você conviver super bem, apesar de tudo isso, tá bom? Nós ficamos por aqui, tá certo? Muito obrigada, Dr. Clóvis. Ah, Carlinha, obrigado mais uma vez, agradeço pela presença, ressalto realmente a importância desse programa para esclarecer a população sobre doenças extremamente prevalentes. Isso é extremamente salutar. Isso é, exatamente. E é muito bom a gente ter um programa desse na nossa região, que é exatamente, ele evita com que os pacientes eles sejam subdiagnosticados. Tem muito paciente com hipotireoidismo aí no mundo, tem muito paciente com hipertireoidismo aí na região de Mossoró, que ele tem os sintomas, não se entende e ele acaba não sendo tratado de forma adequada, entendeu? Informação é tudo, né? Informação é o mais importante. E a gente tá aqui para isso. Muito Exato. Obrigada, Dr. Clóvis. Obrigado. Obrigada a você também que esteve junto com a gente. Inclusive, esse tema foi sugestão dos nossos telespectadores. A gente traz aqui a informação para você. A gente fica por aqui, minha gente. Bom dia. Amanhã tem mais Geração Saúde. Nós vamos falar amanhã sobre o uso excessivo do celular, dessa vez não pelas crianças, mas pelos pais, viu? A Ionali, que é psicóloga, vai estar aqui amanhã para bater um super papo comigo, tá bom? Eu espero vocês ao vivo 10h15 amanhã na telinha da Super TV.